foi um convite também direto pela American Bourse, e eu vou falar com relação aos produtos da American Bourse, mas tem muita coisa assim que é igual, vamos dizer assim, bem semelhante ao que a gente pode ter com outros sistemas de materiais também. Então, qualquer material que vocês trabalharem vai ter uma similaridade com o uso. Eu vou mostrar um pouco mais a linha da American Bourse. E quando vocês veem entre acabamento e polimento, você vê essa infinidade de pontas aqui. O que eu compro, né? Acho que os professores aí sempre ouvem essa questão. Qual que é o que mais eu uso, né? Qual que eu devo usar mais aí? Então, essa imagem é toda a linha clínica que tem da American Bourse, né? Eu vou citar alguns aí, alguns de metal eu não vou falar, né? Alguns de resina, alguns de cerâmica, né? Então, alguns complementares, a gente vai comentar alguma coisa aí com vocês. Então, lembrando que o que eu preciso saber aqui, que eu tenho duas fases, primeiro uma fase de acabamento e depois uma fase de polimento efetivo. Então, são duas coisas que a gente deve determinar aí. Acabamento, propriamente dito, é a gente dar anatomia, você tirar os excessos de resina e você, principalmente, preparar a superfície para que a gente consiga uma lisura bacana. Isso é importante? É importantíssimo para a longevidade da sua restauração, para agregar menos quantidade de placa, aumenta a resistência da sua restauração, então a longevidade a gente vai perceber a longo prazo, fora conforto para o paciente, agregação de placa. Então existem, na verdade, alguns critérios com relação ao acabamento e polimento. Há uma discussão em literatura em que os autores falam que eu preciso uma lisura o suficiente para não agregar bactéria. Pô, se eu for ver o diâmetro de um Streptococcus mutans, ele está entre 0,7 e 0,5, menos de 1 micra. Quer dizer, eu tenho que fazer uma superfície tão lisa, né, com RA tão baixo, que eu não consiga reter uma bactéria. Esse é um ponto de vista. Existe um outro ponto de vista que não, se eu conseguir uma lisura superficial semelhante ao esmalte dentário, já é fisiológico, já está ok. Então, eu penso mais desse segunda forma de pensar, tá? E é o que traz os novos sistemas. Eu estou o dia todo aqui com esse fundo aqui, né, com essas flores aqui, então eu vou falar um pouco mais deles aí. Mas simplesmente assim, acabamento, como começa o acabamento? Acaba com uma boa escultura, quer dizer, é o que a gente sempre briga, né? O Alipe, o Arthur, a gente sempre fala, o Tarcísio. Quando a gente faz uma boa escultura, finaliza com um selante de superfície, por exemplo, eu já tenho uma superfície bem trabalhada a ponto dela já ficar bem lisa o suficiente para eu partir direto, praticamente direto, para o polimento. Então, toda a fase de acabamento eu consigo fazer antes de polimerizar. Então, essa é uma fase, eu acho que é muito importante, a gente caprichar nisso, treinar o suficiente para conseguir. Lógico, eu vou minimizar, um ajuste sempre tem, eu vou minimizar a quantidade de ponta diamantada ou de broca que eu tenha que utilizar. Então, na fase de acabamento, a gente tenta dividir entre acabamento e polimento, porque senão o que acontece? Eu vou pegar uma borracha de polimento e vou querer fazer acabamento com ela, você vai acabar com a tua ponta, que geralmente não é barato. Então, esse é o critério inicial. Das pontas, né? Então existem pontas laminadas, várias formas, alguns para endodontia, outros para cirurgia, outras para preparo cavitário. Nós vamos usar principalmente as multilaminadas, né? Da série, se for da série aqui da American Bourse, da série Invicta, multilaminadas. Então eu tenho de acabamento de 12, de 30 lâminas, então aqui com corte maior e com corte mais superficial. Tá? Então, isso daqui é importante para eu não provocar o quê? Risco, eu vou deixar uma estrutura de lisura superficial maior sem provocar tanto calor. Então, isso seria a ponta ideal. Mas como a gente falou, né, a gente muitas vezes não vive no ideal. Então, nós temos 12 lâminas, essas são as que eu gosto, né, de utilizar. Chama, maior chama
mais fininha, oval curta, oval mais longa, de 30 lâminas, e uma compridinha, né, para faceta, áreas mais planas, aí às vezes facilita bastante. Essas são as que eu gosto de trabalhar. Mas aquele tal negócio, né? E as diamantadas eu não posso usar? Sim, eu posso usar, tá? Eu acho que até deveria, né? Que no dia a dia clínico é o que está mais à mão, mas se você quiser fazer um trabalho perfeito, legal, bacana, o mais indicado seriam os multilaminados. Então, por conta do custo. Mas eu posso usar as pontas diamantadas aqui da série da American Burrs, a série Invicta de diamantadas, né? Então, lembrando que eu tenho desde a grossa até a extra fina. Então, para acabamento, eu vou usar a fina e a ultra fina. Só lembrando uma coisa, né? Existem todas essas numerações aqui de comprimento e posicionamento de ponta. A gente tem que prestar atenção em algumas coisas. Eu separei aqui algumas aqui do catálogo da American Burrs, indicando a velocidade. Olha, presta atenção. Eu vou começar a falar muito em velocidade, porque é uma coisa que às vezes a gente não presta atenção no nosso dia a dia clínico. Então, o que acontece aqui? Se a gente vê aqui número de referência, tal, aqui a numeração, e aqui é o pescoço, né, o tamanho da haste, e aqui numeração ISO. Então, a recomendação do diâmetro pela numeração ISO me recomenda a velocidade máxima e a velocidade recomendada. Olha que interessante. Então, os menores diâmetros, tá? Eu vou trabalhar com uma velocidade máxima recomendada entre 250 e 300 mil rotações. Ué, mas o que significa isso? Ó, se você tem uma alta rotação bem calibrada, você vai estar dentro desse giro. As altas rotações na rotação máxima que tem no mercado aí, de boas marcas, giram entre 380 a 450 mil giros. Então, quer dizer, eu preciso estar com o a pressão que sai não é uma coisa que eu escolho. Eu gosto de alta rotação forte, pode tacar pressão aí. Não, tem que ser a pressão recomendada pelo fabricante. Por que eu falo isso? Ó, se a recomendação, por exemplo, dessa de chama, tá? Então aqui algumas que eu gosto de usar, ó, essa 1112 FF, 3118 FF, 3113 FF, que é a compridinha, e essas são as que eu mais uso, né? As formas de chama, essa mais larga, essa mais fina e essa bem fina. Por exemplo, essa 3118, que é muito comum para a gente fazer preparo de lingual, por exemplo, na fase de acabamento lingual, o que eu tenho? Eu tenho ISO 023. Se eu for recomendar nessa tabela, eu vou no 023, eu estou próximo do pico máximo aqui, que é 110, em torno de 110 mil giros. Ou seja, é um terço do que daria a tua rotação. Aí você não sabe por que estoura, solta a rotação a cada 6 meses. Porque você pega uma ponta diamantada de diâmetro grande, você acelera no máximo e vai. Qual que é o problema de você acelerar no máximo, além de tudo, com um diâmetro grande? Você vai ter pouca água, né? Você vai ter pouca lubrificação ali. Então, o aumento de temperatura com relação a esse diâmetro é importante, e durabilidade da sua alta rotação e da sua ponta também. Então, quem me conhece sabe que eu sou muquirana, não diria muquirana, né, Alipe? Eu sou racional com o uso dos materiais odontológicos. Ficou bonito. Como diz o Arthur, né? Além de duro, é duro, né? Por aí, é mais ou menos por aí. Não, acho que a gente não joga dinheiro, né? A gente dá valor aos instrumentais que a gente usa, e eu acho que essa é a ideia. Por aí. Então, no sistema de pontas, né, que eu costumo falar, ó, esse daqui é um sistema da Invicta, aqui comparativo com outra marca, e aqui ele gosta de falar, olha como brilha. Não, beleza, como brilha, mas dá para ver que tem um dourado no fundo, ó. Aqui, esse dourado no fundo, eu estou vendo o quê? A cor da haste. Ou seja, a agregação de diamante é pouca, por isso que brilha mais. Quando você vê um acabamento de uma ponta da American Burrs, não é porque eu estou falando pela indústria, mas ele tem uma quantidade maior de diamante, e isso vai favorecer uma lisura um pouco maior na superfície. Isso em observação, tá? Não é dado científico, mas a gente observa esse tipo de qualidade nos produtos. Quando a gente pega uma FF, mesma coisa. A gente vê brilhar muito esse brilho da haste aqui, de uma marca concorrente, ó. A gente não vê esse mesmo brilho na Invicta. Por quê? Porque aqui está com uma agregação maior de diamante. Então, quando a gente aumenta e a gente verifica
o comparativo entre as marcas, a gente vê que há uma maior irregularidade quando a gente usa um produto com uma qualidade melhor. Então, quando vocês forem comprar uma ponta, mesmo diamantada, né, o universo gosta muito de pontas excelentes aí, né, então a gente sempre brinca com relação a isso. Vale a pena por conta da qualidade final da sua restauração. Mas, como eu falei, no acabamento, o que acontece? Muitas vezes, eu não consigo aquela escultura maravilhosa direto, o treinamento, às vezes sobra um espaço grande, eu deixei muito vestibularizada a minha restauração e eu tenho que fazer um acabamento grande, inclusive fazendo texturas de superfície. Então, isso é muito comum da gente fazer, né? A gente pode fazer isso com uma alta rotação, preferencialmente com uma multilaminada, mas a gente pode fazer com uma diamantada também. Então, a gente vai usar de preferência as de granulação fina e ultra fina, para a gente já ter um preparo da superfície para facilitar a etapa de polimento lá depois. Então, dentro do possível, olha como é que fica, mesmo utilizando uma FF, aqui eu deixei a seco para mostrar, mesmo deixando uma FF, super fina, eu fico com uma superfície bastante irregular e bastante ruim. Então, o preparo da superfície é importante aqui nesse caso aqui. Se eu trabalhar com uma multilaminada, eu vou conseguir uma superfície bem mais lisa. Então, ao trabalhar com uma multilaminada, eu consigo já uma superfície de preparo um pouco mais liso, um pouco melhor. Mas olha que interessante. Se eu trabalho e erro na espessura, como eu mostrei nesse caso aqui, pode acontecer de começar a aparecer a cor do fundo, a cor da dentina que eu coloquei lá atrás. Então, toda a parte de acabamento começa na escultura, não tem jeito, não é só eu desgastar. A gente sempre consegue dar um jeito lá nos cursos, né, e ficar bonitinho, mas às vezes a cor começa a não dar certo, a forma eu acerto, mas a cor não fica tão legal. E então, da fase de acabamento, o que eu faço? Olha, eu vou pegar aquele dente que eu fiz uma escultura, né, padrão e tentei deixar o melhor possível na superfície, mas está uma escultura comum, né? Então, aqui está aquele dente que a gente mexeu, então nós vamos trabalhar em cima desse elemento. Como é que a gente faz? Então, primeiro, tá? Quem puder, eu consigo uma superfície bem mais lisa, suave, quando eu uso multilaminados. Então, para cortes maiores, é de 12 lâminas, cortes mais finos, é de 30 lâminas, tá? Então, isso é muito importante da gente notar. Muita gente vai reclamar do preço, né? Nós estamos falando disso, muita gente reclama do preço. E então, a gente pode usar uma diamantada, uma FF, aquela de anel amarelinho, existem vários formatos, eu gosto muito desse formato, essa é uma 1112 FF, eu consigo fazer acabamento de praticamente toda a região. Então, essa é uma das minhas maiores sugestões aí de numeração, né? Então, a gente preparando, ó, só aplicando leve em toda a superfície, a gente já consegue fazer o preparo para iniciar, aí sim, com o processo de polimento. Então, o acabamento ele tem que ser dissociado com essa fase de polimento. Muita gente pergunta, né? Ah, eu posso usar pedra pómez, né? Antigamente a gente usava muito para metal. Pedra pómez, branco de Espanha, óxido de zinco, com escova de Robinson. Só que eu acho que dá muito trabalho, mas aí nós vamos discutir aquele ponto que você quer de polimento e utilização de taças de borracha. Então, esses dois são os padrão, né? É o padrão tradicional aí de uso de pastas. Aí nós vamos conversar um pouco mais à frente com relação a isso. Mas eu prefiro hoje usar os sistemas já impregnados. Então, do sistema da American Burrs, né, ele faz essa escova de Robinson, faz a taça de borracha convencional também. Mas vocês vão ver muito esse kit. Eu não sei se o Alípio tem. Talvez ele tenha já um kit específico dele, ele deve ter algumas pontas diferentes, mas esse é o ponto kit eu tenho, o meu de meu uso pessoal no consultório, esse da esquerda, né? Esse é o normal de uso deles, tá? Esse é o Ultra Gloss, né, que é o de acabamento de resina composta, e esse Dura Gloss é o diamantado. Então, esse com óxido de alumínio, o da American Burrs é com carbeto de silício, né? E o que eu quero ver é o resultado final, né? Então,
Esse é o que tem o kit que vem com essas 3 pontas, né? As pontas mais usadas geralmente são essa chama. Isso aqui o aluno pergunta muito, né? Você vê um monte de ponta, professor, mas qual que mais usa? Que ele vai comprar só essa aqui, né? Então você compra só essa aqui, tá? Mas compra os 3, porque não pode pular um passo e ir no outro, então não vai dar muito certo, tá? Mas esses são os formatos mais utilizados, tá? E depois aqui, as escovas, né, com durezas diferentes, mais dura para mais macia. Isso aqui é legal, isso também, tá? Então aí são as escovas, vou mostrar a parte aqui, as escovas de profilaxia, então eles vão dura para mais macia. Então aqui é legal para profilaxia, essas mais duras podem ser usadas para polimento com pasta também, ou até direto só ela, para a gente tirar alguma poeira, alguma coisa assim. E isso é legal que vem nesse kit também, tá? As escovas de carbeto de silício. Isso é muito importante para a área oclusal, os sulcos que a gente vem a fazer numa restauração, principalmente também região próximo do periodonto, para a gente não ferir, não arranhar o esmalte ou o cemento ou a dentina que fica exposta naquela região cervical. É muito importante essa região a gente trabalhar com muita parcimônia. Então são duas aí, vamos dizer assim, duas espessuras aí para a gente trabalhar aí, deixando mais grosso e mais fino. E essas são escovas de alumínio, são as minhas preferidas, porque elas têm uma durabilidade um pouco maior, uma dureza, eu consigo trabalhar também para brilho em metal. Então, olha só, tem uma gama enorme, mas já vem naquele kit de introdução inicial. E depois, ali naquele kit, vem esse pelo de cabra aqui, ó, ou feltro, né? Então, esse pelo de cabra é legal também, pode ser usado sem nada, só ele, só para dar o brilho. O feltro, muito cuidado com a temperatura, eu vou falar um pouco disso com vocês aí, tá? Muito cuidado com isso. Lembrando, eu acho que foi a professora Esperança, falou que a gente precisa ler a bula. Exatamente. O que acontece aqui, ó? Esse é o que eu vou falar, é o meu preferido. Existem um problema sério com relação a polimento. Pressão versus a velocidade. O que acontece? Se eu faço muita velocidade, eu vou aquecer muito a resina. Então, o aquecimento da resina, primeiro, eu vou desgastar essa resina na superfície, posso craquelar e até piorar a qualidade de polimento. O polimento deve ser feito em torno de 7 a 10 mil giros nesse sistema. O que significa 10 mil giros? É 1/4 da velocidade do seu baixa rotação. Olha, para você ter uma ideia, é pouquinho a velocidade. Na verdade, disso para menos, tá? E a pressão? A pressão, o que a ciência fala, é em torno de 2 newtons, tá? É difícil a gente verificar isso. Tem um trabalho publicado agora em 2019, né? Pouca gente fala sobre pressão, é difícil mensurar isso, mas eles acharam o resultado que a gente fica 1/4 do tempo com mais de 2 quilos de pressão em cima da sua restauração. Na verdade, quanto mais leve for o peso, melhor. E os achados científicos indicam também que quanto maior o diâmetro da tua borracha, geralmente você coloca mais peso. Então, na verdade, você deve colocar muito pouco peso. Se você imaginar bem, ó, esse sistema que é o Twist Gloss, que é o sistema de espiral, ele já tenta compensar um pouquinho esse peso que você coloca em cima da restauração, porque ele é um sistema de espiral. Então, são sistemas mais modernos. Então, aqui você não precisa comprar um conjunto de vários formatos, você já tem os 3 que você vai usar. E se você reparar, ó, esse daqui tem uma granulometria do diamante interno ali, que é agregado dentro dessa borracha, vamos dizer assim, ó, do grosso, médio e o fino, você praticamente não enxerga. Então, ele está agregado dentro da borracha. Então, quanto mais força eu colocar na minha restauração, na verdade, eu estou gastando mais o meu produto e não estou dando o polimento adequado. Então, muita gente fala, mas não dura nada o meu sistema, né? Porque você está colocando muita força. Na verdade, eu preciso fazer esse grânulo passar várias vezes em cima da sua restauração, contanto que seja o mais leve possível. Então, quanto menos você colocar força, mais ele vai funcionar, mais vai ser racional o seu uso. Outra coisa que é importante,
Se você colocar o seu polidor no seu dedo, você vai perceber se ele está queimando, se ele está proporcionando aumento de temperatura. Aí você mais ou menos consegue dosar, ó, dá para ver que eu consigo ficar um bom tempo. Se eu colocar muito peso, agora se eu colocar pouco peso, eu consigo ficar com o dedo um tempão. Então, esse bastante tempo que é o ideal. Então, o mais leve possível sem provocar aumento de temperatura. Isso seria o ideal. Ó, isso é o que acontece, a gente fotografa os polidores dos alunos, ó, esse daqui é da Dentsply, né? Mas olha que legal, não sei por que guarda, né, isso daqui, né? Guarda e fica só a haste, né? Dentista, depois os caras falam que eu sou muquirana, né? Olha lá, ó, o que faz com o negócio desse, Tarcísio? Conta pra mim. Então, vamos lá, se a gente tem um sistema de polimento, ó, desse espiral, tá? Então, todos os sistemas, pode ser qualquer um que você esteja usando, tá? Mas principalmente nesse espiral, você vê que ele tem o sentido anti-horário de uso e tem o sentido horário, ó. Vê que mudou? Qual que é o sentido correto? Se você colocar no seu dente, você vai perceber que se você colocar num certo sentido, ó, a perninha aqui da espiral, vamos dizer assim, ó, ela vai numa orientação correta. Se você movimentar do lado errado, o que acontece? Essa haste aqui da espiral, ela vai quebrar, vai pular fora e você vai ficar só com esse miolinho. Então, você vai desperdiçar todo o seu trabalho. Então, a rotação nesses sistemas espirais é muito importante você verificar no seu contraâmbito, tá? Isso é muito importante da gente verificar. Então, dentro da técnica de polimento, o que a gente vai ter? No acabamento básico, né, que a gente fez o acabamento, e aí agora nós vamos entrar com as borrachas, tá? Então, a gente vai ver algumas deficiências aí. Então, vamos entrar com a grossa. Então, olha lá, olha que interessante. Isso aqui a gente fez fazendo no modelo, né, para a gente poder detalhar melhor. A gente vê que a região de emenda, que é uma região cervical, tá, eu tento não passar essa mais grossa, tá? Eu tento usar mais as finas e entrar ou com bisturi, né, aqueles bisturi de corte mesmo, para eu usar o menos possível esse tipo de borracha. Eu só vou usar mais a fina e a extra fina. A grossa só para dar um preparo na superfície, que é essa corta mesmo, tá? Então, na média aí dos fabricantes, está em torno de 30 a 60 micras, né, essas mais grossas aí. Aí depois nós vamos passar para o intermediário, esse é um sistema de 3 passos, né? Então, o intermediário geralmente está em média de 15 a 30 micras a espessura. Ó. Aí eu já começo a entrar um pouquinho, tentando dar acabamento na região cervical. Tá? Vê que aqui é um ponto de dificuldade, né, da emenda de uma faceta, por exemplo, fica essas falhazinhas aí, ó. Então eu vou complementar isso, depois a gente conversa com relação a isso. Mas ó, passando o mais leve possível, vê que a velocidade é bem baixa, ó, e eu praticamente só relo na superfície, ó, e ele já dá o resultado que eu quero. E aí depois a ultra fina. Aí sim, essa eu já tento chegar numa porção um pouco mais cervical, né? Mas sem afastar a gengiva, sem cortar a gengiva lá, porque ele pode ferir a gengiva. Então eu tento afastar, mas ó, o mais leve possível, porque eu preciso que o diamante que está impregnado na borracha que passe várias vezes e não forçar, tá? Então existem estudos aí publicados que tem resina que quanto mais eu aperto, menos ela pole. Tá? Ela vai ficar mais rugosa. E olha que interessante, eu já consigo vislumbrar um brilho semelhante ao meu dente de estoque que está aqui normal. Já com um brilho bem interessante. Muitos autores vão querer, além disso, melhorar a qualidade de textura de superfície e de brilho. E aí, então, que nós vamos entrar ou com o feltro ou com o pelo de cabra, tá? Na minha opinião, tá bom assim, não preciso mais, tá? Existem pastas de polimento de 1 micra e meio micra, então esses
esse espiral fino, né, geralmente está em torno de 5 a 3,5 micras, né, de acordo com o fabricante. E eu quero mais polido do que isso, então podemos usar então uma pasta de polimento e aí com filtro ou com o pelo de cabra. Tá? Então aqui, ó, nessa superfície, deu para ver que ficou uma manchinha branca, eu posso entrar com o carbeto de silício ou com a minha alumina, tá? E depois eu volto a puxar o brilho só com filtro ou pelo de cabra, ou mesmo finalizo dessa forma, tá? Eu gosto de passar uma última vez, ou antes ou depois, essa etapa, né? Então mantenho o brilho e eu consigo colocar em oclusal, por exemplo, tá? Então às vezes ele dá essa impressão que riscou um pouquinho, mas aí já a gente consegue finalizar. Quando a gente trabalha naquela forma que eu mencionei para vocês, né? Aqui veio o som aqui. Nessa fase aqui, que eu termino com selante de superfície, então eu vou fazer o polimento do selante de superfície e ver que ele fica todo manchado na superfície, vamos dizer assim. Então, ó, bem de leve, então eu vou tirar, na verdade, essa primeira camada, porque quem vai polir não é o selante, é a minha resina composta que está lá por baixo. Mas olha que legal, eu não vejo aquela falha de emenda na cervical, eu não vejo aquelas bolhas de ar que ficam no meio. Então, o selante de superfície é importantíssimo para finalização, para dar um pré-acabamento. Mas olha, ele deixa a superfície toda irregular, beleza. Eu vou entrar aí com o meu sistema de polimento agora com o ultra fino do sistema, pode ser qualquer um desses sistemas que vocês trabalham, mas esse da American Burr seria esse verdinho claro, né? E aí, ó, bem de leve também, e vou aplicar na superfície preparada pela escova. Então aqui eu já tenho uma superfície de polimento, ó, razoável, só que se eu polir em cima do selante, ó, não tá legal ainda. Então eu repito esse processo. Então, não deu certo o meu polimento, eu posso voltar uma etapa, volto para o médio ou volto para o grosso, vem, faz tudo de novo. Faz assim devagarzinho, bem de leve, ó, e vai com cuidado, ó. Vocês vão ver, a gente vai insistindo e a gente vai começando a conseguir um resultado. Uma coisa que é muito importante quando você troca a granulação do seu polidor, é você fazer uma lavagem, porque pode ficar impregnado o polidor mais grosso, e aí você entra com o polidor mais fino, você não consegue o brilho. Mas quando você está, então, na fase final, lava entre as etapas e vai insistindo no polimento mais fino. E aí a gente consegue um resultado bem bacana e já puxando o brilho só com a borracha. Tá? Então a gente já consegue um resultado bem legal de lisura de superfície. Tá? Então, para mim, esse é um resultado já bastante interessante, bastante legal. Eu não busco aquele polimento final fantástico. E o que a gente recomenda? Terminou o polimento, eu vou fazer um condicionamento, isso eu faço um retorno anual, faço um condicionamento e faço nova aplicação de um selante de superfície. No caso aqui eu estou mostrando o Permasil da Ultradent, pode ser o Bioforte, tem da Biodinâmica, né, Biscover, tem vários aí no mercado. E anualmente você faz isso e só faz o polimento com a mais fina, né, com aquele espiral mais fina ou com a borracha mais fina de polimento. Tá? Então, fazendo isso anualmente, você consegue um resultado bem bacana. Então, voltando, ó, voltou o paciente anualmente para dar o resultado, para manutenção. Eu faço condicionamento de toda a borda da restauração, 15 segundos, condicionamento ácido, lavo, seco, aplico esse produto, seco bem, não precisa ser grosso, ele pode ser fininho, a ideia dele é penetrar entre alguma fresta, algum espaço que tenha criado entre a restauração e o esmalte ou a dentina. Seco bem, faço a polimerização e aí eu entro com o processo de polimento superficial, eu deixo daquela forma mesmo. Então eu posso aplicar antes ou antes e depois do tratamento. Legal, pessoal? Espero que eu
tenha conseguido dar o recado aí para vocês. Então, eu agradeço a equipe aí como um todo, né? Agradeço a American Burrs pela oportunidade de falar dos produtos deles aí. E quem quiser alguma dúvida, ó, liga, entre em contato com a equipe no Face ou no Instagram e pergunte para o Arthur e para o Alípio Universo Tarciso. Pergunta para eles que vão responder, tá? Mas quem quiser fazer uma pergunta direta, tem meu Face e meu Instagram também, tá? Fico à disposição de vocês. Muito obrigado pela atenção de todos.